Olá, amigos do canal Escola de Salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal, pessoal. Voltei com o mais querido aí do canal, que são os salgados, tá? Hoje, pessoal, pão de batata recheado com frango e queijo. Pensa num pão de batata gostoso, pessoal, com a massa campeã da Escola de Salgados. E olha aí, pessoal, tenho certeza que vai fazer sucesso no Face Venda, sucesso aí no lanche da manhã ou no lanche da tarde de vocês, tá? Logo após a nossa vinheta, todo o passo a passo, os ingredientes da receita. Vem comigo! Bom, pessoal, para fazer a massa do nosso pão de batata, tá? Vamos começar aqui com o liquidificador, tá? Eu vou bater aqui no liquidificador meia xícara de leite. A medida da minha xícara é de 250 ml, tá? Meia xícara de leite, temperatura ambiente. Vou colocar aqui, ó, um ovo inteiro, tá? Vou colocar aqui no bowl. Vamos colocar praticamente os líquidos aqui, tá? Olha só, pessoal, 50 ml de óleo. Se você não quiser usar o óleo, pode ser uma colher bem cheia de margarina, tá? Vou colocar aqui também, pessoal, olha, 400 gramas de batata, tá? Eu cozinhei a minha batata com casca, lavei ela bem, cozinhei com casca, tá? Bem cozidinha na água e sal. Vou colocar aqui. Se você quiser fazer sem casca também dá certo, tá, pessoal? Mas eu resolvi fazer esse no desperdício zero. Olha aí, pessoal. Vou bater até virar um creme isso daqui, tá? Vai virar um creme. Uns 2 minutinhos já tá bom, tá? Aí, aqui na minha bacia eu vou colocar meia colher de sopa de sal, 2 colheres de sopa de açúcar em 600 gramas de farinha de trigo. Olha, 20 gramas de fermento biológico seco. Vou colocar aqui, lembrando que a massa de batata, pessoal, para quem já está acostumado, ela é mole mesmo, tá? Para quem não está acostumado, ela é uma massa mole mesmo. Eu vou mostrar para vocês como trabalhar com essa massa e tirar aí um salgado aí de qualidade. Olha como virou um creme, pessoal. Vou colocar aqui esse creme agora na minha farinha aqui, que já está temperada com açúcar, com sal e com fermento. E vamos começar a misturar. Vou começar a misturar aqui com a colher, tá? Até ela ficar mais firmezinha, que aí eu jogo na bancada. Lembrando, pessoal, vamos trabalhar aqui normalmente de 10 a 15 minutinhos sovando, tá? Você vai trabalhar com aquele movimento de empurrar, tá? Com a palma da mão, vai puxando com a ponta dos dedos, tá? De 10 a 15 minutinhos, aí rasgando, trabalhando essa massa. Olha como ela fica mole mesmo, tá? Mas eu vou mostrar nesse vídeo aí, ó, como você trabalhar com ela e tirar um salgado aí, ó, tranquilo, tá? Assim que ela chegar no ponto, você vai lavar suas mãos, tá? Limpar suas mãos, vai pegar um pouquinho de óleo, pode ser margarina. Olha o que eu vou fazer, vai colocar em volta da massa, olha, um pouquinho de óleo e vai vir com a espátula. Você vai ver que ela vai ficar soltinha para trabalhar, muito facinho de trabalhar, olha aí. Você vai puxando ela, puxando com o óleo, um pouquinho só, tá, pessoal? Não é para colocar muito óleo, não. É só para soltar a massa da bancada e aí facilitar para você trabalhar, que você não vai sovar ela mais agora. Agora só vou bolear essa massa, vou colocar ela no bowl para descansar, tá? Olha só como agora, ó, minha mão tá limpinha. Eu vou fazer ela aqui uma bola, olha, e vou colocar ela dentro da minha baciazinha aqui, do meu bowlzinho. Vou tampar com plástico filme para ficar bem abafadinho. O importante é ficar abafadinho, tá? Essa aqui eu não aconselho você colocar dentro de um saco plástico, porque ela é molinha, ela vai grudar depois na hora de soltar. Olha, eu esfarinhei, tá? O meu bowlzinho de vidro aqui e coloquei a massa aqui, vou passar um plástico filme e costumo, pessoal, colocar um pano de prata aqui para ficar abafadinho. Uns 20 minutinhos descansando já é o suficiente para a massa ficar soltinha e facilitar o seu trabalho aí, tá? Dá para fazer tortas, dá para fazer outros tipos de salgado aí, essa massa também vale a pena, pessoal, uma massa coringa aí, muito boa. Olha, já dei aquele salto no vídeo, perceba que a massa fermentou, polvilhei um pouquinho de farinha, porque ela vai grudar se você não fizer isso. Olha, fiz um rolinho aqui, pessoal, e vou separar. Essa massa vai te render do tamanho que eu fiz, tá, pessoal? Aproximadamente 10 a 11 salgados, tá? 10 a 11 pãezinhos de batata recheado. Olha, eu vou usar uma tampa
que tem 15 centímetros, tá? De boca. Não, essa aqui é muito pequena. Olha, vou usar 15 centímetros de boca. Ela vai padronizar, tá? Praticamente a quantidade de massa para os meus salgados. Eu abro ela, corto com a tampa e aí, pessoal, posso rechear. Mussarela primeiro e depois o recheio de frango. Eu vou deixar o link lá na descrição de o recheio de frango da Escola de Salgados. E aí, ó, tá recheado, tá pronto, muito facinho. Você vai fazer a trouxinha e vai tirar o excesso, tá, pessoal? Na hora de fechar é muito importante. Não deixe excesso de massa para não ficar maçudo, tá? Olha, é só você prestar atenção que você vai fazer o salgado aí, ó, campeão, e vai fazer sucesso. Olha, coloquei o recheio, você vai fazer uma trouxinha e aí, ó, tira o excesso de massa e pronto. Vai colocar em assadeira untada com óleo e vai deixar, pessoal, antes de descansar ela, você vai pincelar com gema e vai finalizar ele, tá? Para depois não mexer, porque esse pão aqui ele fica muito fofinho. Se você for mexer depois, ele pode abaixar, tá? Então, olha, tô colocando uma rodela de tomate cortado o mais fino que você conseguir, tá? Para não ficar crua a massa aqui embaixo do tomate. E vou finalizar com cheiro verde, tá? Depois eu vou colocar um gergelim em volta dele, mas se você não quiser, só com cheiro verde, tá? E um pouquinho de mussarela para dar o toque aí em cima, para ficar bem bonitinho. Vou deixar ele descansando aqui, pessoal, aproximadamente mais 10 a 15 minutos, tá? Que já é uma massa que já tá fermentada, tá? Olha aí, ó, demos um salto no vídeo, já cresceu bem ele, ó. Eu coloquei o gergelim que eu falei para vocês. Agora eu vou levar ele para forno de 200 graus. Tá? Que eu ligo no mínimo, pessoal, 15 minutos de antecedência. Você liga lá, não coloca o seu salgado, deixa o forno esquentar, tá? O forno de casa demora bem para esquentar, tá? Então, antes de colocar o seu salgado, você deixa aí uns de 15 a 20 minutinhos ele ligado, no máximo. E depois vai colocar o seu salgado na parte mais alta do forno de 20 a 25 minutos, tá? A 200 graus assando. Olha aí, pessoal, que maravilha. Depois de 25 minutos, como ficaram nossos pãezinhos de batata recheado com frango e queijo campeão. Tenho certeza que vai fazer maior sucesso. Isso na vitrine, pessoal, é colocar lá e vender. Ou para você que trabalha aí na caixa da estufazinha, na caixa térmica, também, pessoal, sair e vender, porque é um salgado muito gostoso e muito querido, tá? Espero que vocês gostem. Se você gostou, já corre lá, taca o seu joinha pro canal Escola de Salgados. Se você puder compartilhar qualquer vídeo do canal, eu agradeço. Qualquer dúvida, vai nos comentários, é só perguntar que eu vou responder, tá? A sugestão de preço é de 3 a 4 reais um salgadão desse aí, ou fazer pesquisa na região para você não ficar fora de preço, tá bom, pessoal? Olha aí, mais uma vez abrindo para mostrar para vocês. Então, fica aí com essas imagens aí. Um beijão para todos, um grande abraço e até mais. So you had me bite through the bullet. I won't play a second fiddle with you. You look away just when they pull it. You gotta step up, yeah, you miss your cue. Ooh, your time is up now. I'm no fool. I know what you are up to. Keep things cool, but it won't help you this time. This time. This time. No, no. This time, yeah. This time, no, no. Back when they were on ya, wasn't easy, but I held your ground. Still I get nothing honest from ya. Excuse me, but I